A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos mergulhar em uma das mensagens mais poderosas das Escrituras. Se você chegou aqui, não foi por acaso. Deus tem uma palavra viva para o seu coração. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários: eu recebo esta palavra. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e libera bênção sobre a sua vida. Agora, abra seu coração, porque o Espírito Santo vai falar profundamente com você através desta mensagem. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Pai querido, ilumina o nosso entendimento. Que a tua palavra fale ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor mesmo se revele à nossa consciência pelo teu Espírito Santo, para que saiamos deste momento certos de que estivemos na tua presença e que essa consciência mude a nossa vida e o nosso comportamento. Em nome de Jesus, amém. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de expor o evangelho que ele pregava. Ele escreve aos cristãos da igreja de Roma, uma igreja que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas que ele desejava visitar. O plano de Paulo era passar um tempo em Roma e, a partir dali, ser enviado pela igreja para pregar o evangelho na Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Muitos em Roma tinham ouvido falar de Paulo, inclusive através de boatos e acusações da comunidade judaica. Por isso, ele entende que precisa se apresentar e expor com clareza o evangelho e os planos que Deus lhe havia dado. Nos capítulos iniciais da carta, Paulo fala da perdição de toda a raça humana. No capítulo 1, ele mostra que os gentios, os povos pagãos que não tiveram a lei de Moisés, estão perdidos. No capítulo 2, ele mostra que os próprios judeus, que receberam a lei e a revelação do Antigo Testamento, também estão perdidos. E no capítulo 3, ele conclui: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A partir da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo explica como Deus justifica o pecador por meio da obra de Cristo na cruz e na ressurreição. Do capítulo 6 ao 8, ele mostra como aqueles que foram perdoados devem viver. Do capítulo 9 ao 11, ele fala do papel de Israel na história da redenção. E do capítulo 12 ao 16, traz orientações práticas para a vida da igreja. Até aqui, nesta série, vimos Paulo se apresentando, falando sobre o Evangelho e dizendo no verso 16 que não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. No verso 17, ele afirma que no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Agora, no verso 18, ele começa a mostrar por que todos precisam desse Evangelho. E ele faz isso falando do pecado da humanidade e da ira de Deus contra a humanidade. Duas revelações que acontecem ao mesmo tempo. No verso 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. No verso 18, ele diz que a ira de Deus se revela do céu. São duas revelações simultâneas. Enquanto o Evangelho é pregado no mundo inteiro, revelando como Deus justifica o pecador pela fé em Cristo, ao mesmo tempo Deus revela do céu a sua ira contra a impiedade e a perversão dos homens. A revelação do Evangelho aponta para o perdão e a vida eterna. A revelação da ira aponta para a condenação justa do pecado da humanidade. Nos versos 18 a 20, Paulo está falando dessa revelação que Deus faz de si mesmo na consciência de todos os homens e por meio das coisas criadas. É o que chamamos de revelação natural ou revelação geral. E o resultado é que a humanidade fica indesculpável. Ninguém pode alegar ignorância sobre a existência de Deus. Há um Deus e ele está irado.
Paulo começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu. Isso significa duas coisas muito simples, mas profundas. 1. Existe um Deus. 2. Esse Deus está irado. Não é uma ira caprichosa, injusta, temperamental, como a raiva humana. A nossa ira, muitas vezes, é egoísta, cheia de orgulho e desejo de vingança. Mas a ira de Deus é o desprazer santo de um Deus perfeito diante da rebelião das suas criaturas. É a decisão firme de tratar o pecado com justiça. Essa ira se revela do céu, isto é, a partir do lugar da habitação de Deus, da esfera do seu governo soberano. E essa revelação acontece, em primeiro lugar, na consciência do ser humano. Por isso, o sentimento religioso é universal. Em qualquer parte do mundo, em qualquer época da história, você encontra pessoas com medo de um poder superior, buscando apaziguar alguma divindade, tentando pagar culpas, oferecer sacrifícios, acertar as contas com um ser que elas sabem lá no fundo que existe. O sentimento de culpa também é universal. Pode ser na China, nos Estados Unidos, em tribos isoladas, em culturas antigas ou modernas. Em todo lugar há consciência de culpa, medo de juízo, tentativa de expiação. Tudo isso aponta para o fato de que Deus fala à consciência do ser humano, revelando que ele existe e que está irado por causa do pecado. Contra o que Deus está irado? Ainda no verso 18, Paulo explica: contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Impiedade se refere ao relacionamento do homem com Deus. Impiedade é viver como se Deus não existisse. É ignorar, desprezar, não levar Deus em consideração. Uma pessoa piedosa é aquela que reconhece Deus, o adora, deseja servir ao Senhor. A impiedade, ao contrário, é viver como se Deus não tivesse voz, nem vontade, nem autoridade sobre a vida. Perversão se refere ao relacionamento do homem com o próximo. É distorcer o direito à dignidade e à justiça. É explorar, oprimir, enganar, ferir, humilhar. Deus está irado não só porque o homem não o adora, mas também porque o homem maltrata o seu semelhante. Mas Paulo acrescenta algo muito importante: esses homens detêm a verdade pela injustiça. A palavra usada aqui traz a ideia de segurar para baixo, como alguém empurrando a cabeça de outra pessoa debaixo da água até afogá-la. O homem não pode mudar a verdade sobre Deus, mas ele pode tentar suprimi-la, sufocá-la, empurrá-la para o fundo da consciência. Deus se revelou na consciência e na criação. O que a humanidade faz com essa luz? Em vez de se curvar, agradecer e adorar, o ser humano suprime essa verdade e escolhe viver na injustiça. Daí nascem a impiedade e a perversão. É por isso que Paulo pode dizer: ninguém nasce ateu. O conhecimento de que Deus existe é inato. Nasce conosco, como parte da imagem de Deus em nós. O ateísmo, o materialismo, a negação de Deus são decisões tomadas depois, quando a pessoa, por razões morais e espirituais, decide suprimir a luz que recebeu. Alguém poderia perguntar: mas é justo Deus se irar assim? As pessoas realmente têm conhecimento suficiente de Deus para serem responsabilizadas? Paulo responde no verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus é infinito e jamais poderemos conhecê-lo completamente. Ele é infinito no ser, nos atributos, na santidade, no poder, na sabedoria, na misericórdia. Mas embora não possamos conhecê-lo de forma exaustiva, podemos conhecê-lo de forma suficiente. Paulo chama isso de o que de Deus se pode conhecer. Não é tudo sobre Deus, mas aquilo que ele decidiu revelar de si mesmo. E essa revelação é manifesto entre eles. Isto é, Deus colocou esse conhecimento dentro de nós, no meio da humanidade, na própria estrutura da consciência humana. Perceba, a iniciativa é sempre de Deus. É Deus quem revela sua ira. É Deus quem manifesta que está irado por causa da impiedade e da perversão. É Deus quem coloca em nós o conhecimento de que Ele existe. Se Deus não tivesse tomado essa iniciativa, a humanidade andaria em trevas completas, sem saber quem é, de onde veio, para onde vai, qual o sentido da vida. No verso 20, Paulo aprofunda:
porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ele fala de atributos invisíveis, isto é, qualidades de Deus que os nossos olhos físicos não podem ver, porque Deus é espírito. Contudo, esses atributos se tornam visíveis aos olhos da mente quando contemplamos a criação. Paulo destaca dois em especial. O eterno poder de Deus. Ao observarmos o universo, a complexidade da vida, a ordem, a beleza, a imensidão do cosmos, o microcosmo das partículas, é impossível, em sã consciência, concluir que tudo surgiu do nada, por acaso, ou que a matéria é eterna e se organizou sozinha. A criação testemunha que há um poder eterno, anterior a tudo, que trouxe todas as coisas à existência. 2. A própria divindade de Deus. A criação mostra que esse poder não é uma força cega, impessoal. Ele é divino, distinto da criação acima dela. Deus não é o mundo e o mundo não é Deus. Ele é o Criador, nós somos criaturas. A natureza, portanto, não é Deus, mas aponta para Deus. O mundo criado é um grande painel, um grande outdoor da glória de Deus, proclamando dia e noite: há um Criador eterno, sábio, poderoso e santo. Paulo diz ainda que esses atributos claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Isso significa que, é claro, não é algo obscuro, secreto, esotérico, está diante de todos. Se alguém não enxerga, o problema não está em Deus nem na criação, mas no coração que rejeita a luz, é antigo. Desde que o mundo foi criado e o homem colocado nele, Deus vem se revelando pela criação e pela consciência. Desde Adão até hoje, todos os seres humanos têm esse testemunho. É universal. Em qualquer povo, raça, língua ou nação, todos têm contato com a criação e todos têm consciência. Logo, todos recebem esse testemunho de Deus. Por isso, Paulo conclui, tais homens são, por isso, indesculpáveis. No dia do juízo, ninguém poderá dizer, eu não sabia que Deus existia, ou eu não fazia ideia de que o pecado era sério. Deus se revelou, a criação pregou. A consciência falou, a luz foi dada. O problema não é falta de luz, mas rejeição da luz. Primeiro, isso nos ajuda a entender por que o Evangelho é absolutamente necessário. A revelação natural mostra que há um Deus santo, poderoso, irado contra o pecado. Ela deixa todos sem desculpa. Mas a natureza não diz como ser perdoado. As estrelas não pregam a cruz. As árvores não anunciam o sangue de Cristo. A consciência acusa, mas não mostra o caminho da salvação. Por isso, era preciso uma outra revelação, a revelação especial dada em Jesus Cristo e nas Escrituras. É no Evangelho que a justiça de Deus se revela de fé em fé. É no Evangelho que descobrimos como escapar da ira de Deus, como sermos reconciliados com Ele. Segundo, isso nos chama a uma resposta pessoal. Talvez você tenha vivido como se Deus não existisse. Talvez sua vida tenha sido marcada por impiedade, ignorando Deus, e por perversão, ferindo o próximo. À luz deste texto, você não tem desculpa. Há um Deus, Ele é santo. Ele está irado contra o pecado. E Ele se revelou a você. Terceiro, isso renova em nós o compromisso com a evangelização e as missões. Os povos não serão salvos pela ignorância. Eles precisam ouvir o Evangelho. Por isso enviamos missionários, apoiamos obras, pregamos, compartilhamos nossa fé. Porque sabemos que todos estão debaixo da ira de Deus e que não há salvação fora de Cristo. Quarto, isso fala com carinho, mas com firmeza, a você que luta com dúvidas, ceticismo ou ateísmo. Muitas vezes, o problema não é apenas intelectual, mas moral e espiritual. A pessoa rejeita Deus porque não quer se dobrar, não quer mudar de vida, não quer admitir que é pecadora diante de um Deus santo. O texto de Romanos 1 nos convida a olhar para dentro do coração e perguntar: será que a minha resistência a Deus não é, no fundo, uma tentativa de calar uma consciência que sabe que Ele existe? Meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, há um Deus. Esse Deus é santo.
Esse Deus está irado por causa do pecado, e você não tem desculpa. Mas o mesmo Deus que se revela na criação, que mostra a sua ira contra o pecado, é o Deus que em Cristo abriu um caminho de perdão. Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje ele chama você ao arrependimento e à fé. Não venha a Deus exigindo, negociando ou justificando-se. Venha como pecador. Venha dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu reconheço que mereço a tua ira, mas me agarro à tua misericórdia revelada em Jesus Cristo. Perdoa-me, salva-me, muda minha vida. Eu quero te conhecer e viver para a tua glória. Enquanto ainda há tempo, enquanto você ainda respira, enquanto pode ouvir essa mensagem, aproveite a misericórdia de Deus. Amanhã pode ser tarde demais. A Ele, o Deus Criador, santo, justo, mas também cheio de graça em Cristo Jesus, seja toda a glória. Amém.